Olá pessoal, começando aqui mais um vídeo aqui no canal O Jogo da Vida Real. E hoje viemos falar sobre uma teoria da conspiração. Eu não sei se alguém mais fala sobre esse tipo de teoria, mas deve existir porque é algo meio óbvio, que fala sobre dominação por meio de etnia e cor e tudo mais, esse tipo de coisa. É uma coisa meio racista, né? Uma dominação etnínica, não sei se essa palavra tá certa, mas deve ser algo assim, vocês entenderam. É, então eu trouxe um vídeo aqui, né, de um ele provavelmente é um humorista, pelo que ele tá fazendo, parece um stand-up. Ele é africano e ele vai falar aqui como eu, como africano, nunca vi um branco pobre. Então vamos falar aí dessa teoria, porque a impressão que dá, eu chamo de teoria das formigas, né? Porque no mundo das formigas, no formigueiro, não existe você nascer, operária e falar quero me tornar uma rainha. A operária não vira rainha, cada um nasce já com sua função. É algo também que lembra uma coisa meio assim, meio comunista, né? Meio assim, algo muito empedrado, muito quadrado, assim, você um pouco articulado, falta da opção, né? Porque assim, dentro do mundo comunista falam que faltam tais estudantes em tal área. Aí eles vão lá e abrem o curso, aí as pessoas por necessidade vão para aquela área, acabam fazendo, como aconteceu lá na União Soviética lá, onde, por exemplo, você era cientista e aí os caras falavam, não, agora a gente precisa de gente na construção civil. Então o cara que estudou 20 anos para poder virar um cientista tem que virar pedreiro agora, tá ligado? Ao do nada. E é o que acontece nessa teoria, né, que eles querem empedrar. Ainda aí rolou uma certa mobilidade de atividade, mas foi meio que forçada nesse caso da União Soviética, né? E nessa teoria é aquela coisa que querem nos domesticar a aceitar rótulos, né, que nós nos rotulemos e tenha tal etnia. Se você que nem aqueles vídeos das pessoas que você acha minha roupa ofensiva e o cara tá vestido de mexicano tradicional, e aí os americanos já têm a mentalidade, não, você é racista porque mexicano é mexicano. É aquela, entendeu? Já gera ali um racismozinho, porque não, você é branco, você tem que se orgulhar de ser branco, mas só que é inverso, entendeu? Não, você é branco, você não pode, tem que respeitar a cultura deles, entendeu? É a mesma ideia, mas é reverso. Eles usam a teoria reversa para não ofender, entendeu? Para não gerar revolta. Mas é uma domesticação, né? E isso já está espalhado no mundo, né? Os próprios negros não querem que as pessoas se vistam de branco, mas eles querem o direito de, por exemplo, se vestir de preto e ser roqueiro, sendo que é coisa de branco, né? Uma coisa assim, tipo, né, velho? Meio estranho. Eles não podem se vestir da gente porque é ofensivo, mas a gente pode se vestir como eles porque é nosso direito, entendeu? Algo assim, muito particular da coisa, né? Tá, vamos ver o vídeo aqui. Eu, particularmente, nunca tinha visto branco a sofrer. Todos os brancos que eu conheci no meu país, todos viviam bem. Aí, começa ele falando sobre os brancos que viviam no país deles serem ricos, né? Bem-sucedidos financeiramente. Mas aí você para e pensa que essas pessoas que
foram para lá no tempo, seja na época da escravidão e tudo mais, elas já eram certamente afortunadas na época, né? Tiveram uma boa administração financeira de lá até os tempos atuais e continuaram ricas. E no caso, os africanos, né, eles criaram uma certa desordem porque, de certo modo, por parte dos brancos, eles, quando foram para lá, eles já sabiam que a escravidão era uma coisa negativa e já não existia escravidão na Europa, não existia escravidão nos Estados Unidos. E por esse motivo que os caras foram para a África, porque lá na África existia escravidão e lá eles puderam comprar escravos e cada senhor com suas regras. A galera fala assim, porque o Egito tinha escravo, mas os escravos eles tinham regras, tinham direitos e tudo mais, mas aquilo é o Egito. Se você vender o seu escravo para um branco, aí já é a lei dele, não é mais a lei do Egito. Então isso não valida a escravidão egípcia e de outros povos africanos, porque eles começaram a vender para o seu próprio povo, e aí seu próprio povo ou os vizinhos, né, os inimigos vizinhos que eles guerreavam entre si, os africanos guerreavam entre si na época, e eles se aproveitaram disso e foram manipulando a situação. Mas como é que eu vou dizer? Isso é uma maldade por parte dos europeus, sim. Mas, porém, digamos que foi estratégia de negócios de empresa que fala vende para poder quebrar tal e poder comprar de novo. Esse tipo de coisa, né? A batalha do empresariado, vamos dizer. E os caras venderam a sua população como se fossem dinheiro. E esqueceram que quem aproveita dos bens são as pessoas. Se não tem pessoas para aproveitar dos bens, fale, né? O país fale. E eles não pensaram nisso na época. Os negros que estavam vendendo escravo, né, os portugueses compraram, todo mundo comprou. E aí eles quebraram porque a mão de obra e a população que usufruía das coisas não estavam ali, ficaram com muito, algumas famílias ficaram com muito dinheiro, outras com muito pouco, que gerou uma desigualdade muito grande, e os brancos acabaram por dominar a situação. Aí você fala, mas isso aí é maldade, a parte do branco é racismo e tudo mais. Mano, mas se você parar pra pensar, foi meio que ganância, né, dos reis africanos e tudo mais, né? Foi ignorância religiosa, religiosamente falando assim, foi por um pecado de lá de cá, todo o tempo todo. A maior parte porque o inimigo tá aí pra, entre aspas, né? O inimigo tá aí pra dominar e pra enganar, né? Pra roubar, pra mentir. E eles foram na onda do inimigo, mano. Foram na ganância. A gente não pode confiar no desconhecido sem analisar as condições, situação, pai e tudo mais. Então, essa galera que tá lá, que já foram para lá, já eram ricas antes de chegar lá, criaram criaram suas proles dentro do que já acontecia lá, né? E se adaptaram, porque por mais que eles estavam escravizando os negros, eles não se escravizavam. E os negros nem perceberam isso que os negros deveriam perceber. Por que eles não têm escravo branco? Se os negros tivessem se perguntado assim, né, eles não venderiam, ou então aprenderiam e já não começariam, porque é muito complicado, porque já rolava, né, entre os próprios negros, e a galera fala assim, porque rolava um certo respeito entre os escravos e os proprietários de escravos. É lógico, mano, rolava, porque é um convívio, né, de ser humano. E você, tipo, se você tem um escravo, o escravo é tipo um boi. Você tem um boi, não tem por que você maltratar o seu boi. Não faz sentido. Você cria um boi ali, você vai alimentar bem o seu boi, para o seu boi poder trabalhar para você e te dar carne, te dar o que ele pode fazer para ele arar o chão, ou sei lá qual é a função desse boi. Então, se você tem um escravo, você vai cuidar do seu escravo para o seu escravo poder fazer a sua função o melhor possível, né?
Então nem todos os escravos eram sofridos assim, né? E agora os que estão lá, estão nesse domínio, os caras perceberam isso e parece que é o que está fazendo aqui com o Brasil, né? O Brasil, o que acontece? As pessoas acabam a minar o, o país, as pessoas não, os políticos, né? Acabam a minar a economia do país. O homem ganha pouco, aí vem a mulher, vem a, a valorização do pobre. O pobre começa a ascender socialmente com coisas mais pobres, porque eles não teve estudo. Então a música seria uma música de baixa qualidade ideológica. Ideológica não, uma baixa qualidade de raciocínio, de pensamento e tudo mais. É um funk proibidão que só fala senta, 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 coisa bem básica, bem chulo. E eles acabam crescendo. E como a mulher ela tem uma certa atração por homens de poder, vê nesses caras o poder, os outros caras começam a imitá-lo e aí acaba gerando essa promiscuidade entre as mulheres, que é por consequência dos próprios homens que criam essa promiscuidade para poder chamar a atenção das fêmeas, e aí acaba fazendo com que as fêmeas fiquem mais promíscuas, e aí acaba criando um grande turismo sexual no país. E os brancos também vão poder sair de lá e fazer esse exato mesmo esquema que aconteceu na África quando ela vendia escravo. Vamos continuar aqui o vídeo, porque aí né, só tem 6 segundos, já falamos tudo isso. Até hoje vivem bem. Então, para mim, foi um choque. Não é que eu tinha alguma coisa, nunca tinha visto. Era novidade, vocês têm que me entender. Era uma novidade. Eu vivo num país que todo pula, vive bem. De repente, chego aqui e vejo. É engraçado, né? Porque todo mundo fica calado porque aparentemente ele tá em Portugal e ninguém rima. Porque quem vai rir que é o branco que vai rir para esse tipo de coisa. É algo que acontece silencioso e ninguém toma uma atitude para explicar a situação, né? Que Mahatma Gandhi tem seus pontos fracos, né? Porém, uma coisa que ele fez que qualquer país pode fazer é a revolução de Mahatma Gandhi, né, mano? Que ele... Revolução não, né? A, a sua defesa pacífica, né? Ele ativou o modo de defesa dele ali para se defender dos americanos que estavam lá, se recusando a... o negócio é a gente ter consciente, mas só que, mano, como a mulher é um bicho emocional, é muito difícil conscientizar ela de que não se deixe levar pela ganância, sendo que ela é um ser emocional, ela é mais conduzida pelo que está acontecendo, pelo que é visível, pelo que é palpável, pelo que gera emoção. O que gera emoção é um cara branco de fora do país que está vindo para cá farmar mulher